Milionário fica chocado ao descobrir o motivo do tatuagem no pulso da mendiga negra. Era uma manhã fria na cidade, o tipo de dia em que o frio corta a pele e a neblina envolve tudo como um manto opaco. Lucas, um milionário em ascensão, contava com um agasalho caro enquanto caminhava rumo ao seu luxuoso escritório, cercado por uma rotina repleta de compromissos e reuniões. Mas naquele dia, algo mudaria sua vida para sempre. Ele avistou Ana encostada em um muro sujo, encolhida num cobertor surrado. Sua pele escura contrastava com o cinza do asfalto, e seus olhos refletiam um mundo de dor e resistência. Luca hesitou, mas um impulso inexplicável o fez parar. Nela havia uma aura, uma força que atraía sua curiosidade. Aproximou-se. O que mais chamou sua atenção, além da tristeza em seu olhar, foi a tatuagem em seu pulso, um símbolo ancestral que iluminava a escuridão de sua vida. Era o mesmo que sua avó lhe mostrara quando criança, falando de suas raízes e das histórias que estavam enterradas no passado. O coração de Lucas disparou. O que era aquilo? Por que uma mendiga tinha algo tão intimamente ligado à sua família? Você sabe o que significa? Perguntou ele, a voz tremendo ligeiramente. Ana levantou os olhos, surpresa. Sim, sei, ela respondeu, um sorriso triste nos lábios. Ele representa a força da nossa linhagem, um legado perdido no tempo. Lucas não sabia como reagir. A conexão que sentia parecia transcender a lógica. Enquanto insistia em descobrir mais, seu telefone vibrou, lembrando de sua vida repleta de luxo e títulos. Seu pai, um magnata de negócios, sempre deixava claro que não havia espaço para fraquezas. Ele estava enraizado em convenções que Lucas começava a questionar. Um choque o atravessou. O pai sempre escondia os segredos familiares, temendo que um histórico obscuro pudesse manchar o nome da família. Você, o que está fazendo aqui? Lucas ouviu a voz autoritária do pai, ecoando na sua mente. Ele sabia que o velho nunca aceitaria que seu filho se aproximasse de uma mendiga. A rejeição, o desprezo pelo povo que, segundo seu pai, vivia à sombra da sociedade, talvez fosse um fardo que ele mesmo carregava. Mas Ana era diferente. Havia algo nela que falava à sua alma. Ana tocou a tatuagem com um dedo calejado. Nós estamos conectados. Você só não percebeu ainda. As palavras dela ressoaram nas cavernas da mente de Lucas, provocando um turbilhão de perguntas. Como ela sabia? Qual era o verdadeiro significado daquela marca? Ele olhou ao redor, as sombras da cidade envolvendo-os como um abraço constritor, caminhando em direções opostas, com o frio mordendo suas peles e o mistério queimando em seus corações. Lucas pulsava com perguntas que o levavam a crises existenciais. Ele se viu em uma encruzilhada, continuar na vida de riqueza e status, ou se permitir explorar a autenticidade que Ana representava. As sombras do passado estavam se aproximando, e a revelação de um tesouro perdido poderia desenterrar mais do que simples ouro. Poderia revelar quem Lucas realmente era. Ele respirou fundo, com a certeza de que a verdade estava prestes a emergir das brumas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas respirou fundo, a verdade pulsando como um tambor dentro de seu peito. Ele não conseguiu desviar os olhos de Ana, que estava agora mais próxima, a tatuagem brilhando, enquanto o sol tímido se atrevia a aparecer através da neblina. Conectados. A palavra ecoava na mente dele, mas era um choque quando, de repente, um grito estridente rompeu a tranquilidade da manhã. Ana, cuidado! Um homem surgiu correndo da esquina, olhos arregalados, cabelo desgrenhado. Era Francisco, um antigo amigo de Lucas, alguém que conhecia sua vida e muitos de seus segredos. Mas o que ele fazia ali? Lucas sentiu um arrepio, o coração acelerando com a urgência da cena. Ana ficou paralisada, o rosto se transformando em uma máscara de pânico. Emma olhou para trás e Lucas seguiu seu olhar. Um grupo de homens se aproximava, todos com expressões ferozes, como predadores em busca de sua presa. Você não vai escapar essa vez, Ana. Um deles gritou, apontando o dedo. Lucas, em um impulso, deu um passo à frente. O que está acontecendo? Sua voz saiu mais firme do que esperava. Francisco chegou ofegante, ainda com a respiração descompassada. Ela precisa de ajuda. Eles estão atrás dela por causa do que ela sabe. Ana encarou Lucas, os olhos cheios de um medo tão profundo que parecia rasgá-la por dentro. É sobre o símbolo. É mais do que você imagina. É sobre a verdade que você nunca soube. Os homens se avançaram e Lucas percebeu a gravidade da situação. Desistam! Ele gritou, mesmo sem saber de onde vinha a coragem. Vocês não podem fazer isso! Mas antes que pudesse entender a dimensão do que estava acontecendo, um dos homens agarrou Ana pelo braço. O pânico tomou conta dela, e em um movimento rápido, ela puxou um objeto de dentro do cobertor. Não! Isso não pode acontecer! Era uma faca, e a lâmina reluzia ao sol. No instante, o caos se instalou. O homem que a segurava recuou surpreso. Ana, com um olhar determinado, soltou sua voz. Não pensem que vou deixar que levem o que é meu. Lucas sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele começou a perceber que havia mais naquela tatuagem, mais em Ana. Ela não era apenas uma mendiga. Havia uma força dentro dela, uma verdade obscura que o ligava a um passado que ele desconhecia. Ana, o que você está dizendo? Que verdade? Mas antes que ela pudesse responder, os homens se precipitaram sobre eles. Um deles, com um soco, atingiu Lucas. Ele caiu, a dor irrompendo em seu rosto e corpo. Ao olhar para cima, viu Ana lutando, sua bravura refletida em cada movimento. Ela gritou zelosamente. Você não sabe o que está perdendo? E nesse momento, tudo aconteceu em um turbilhão. O choque atingiu Lucas como um raio. As palavras de Ana ecoaram em sua mente. O que ela sabia? O que estava em jogo? O que de tão terrível estava prestes a ser revelado? Então, no calor da luta, uma explosão de luz. Uma bomba, o rugido do metal, a fumaça invadindo o ar, e Lucas foi arremessado para trás, voando. E naquele ínfimo instante, tudo se transformou. Ele não viu mais nada, somente a escuridão e a dor. Quando finalmente recobrou a consciência, só havia silêncio, uma ausência de tudo. O que havia acontecido? Ana, os homens, a verdade? E com seu coração acelerado, Lucas se viu cercado por escombros, questionando tudo o que acreditava saber. Lucas piscou, tentando abrir os olhos em meio à escuridão. Sua cabeça doía, uma pressão intensa pulsando em sua têmpora.
Ele tentou se levantar, mas as pernas estavam pesadas, como se tivessem sido esmagadas sob os escombros. O cheiro de fumaça e metal queimado preenchia o ar. O que havia acontecido? Lentamente, começou a perceber as sombras em volta. Ele estava deitado numa calçada cheia de destroços. Gritou. Ana! A voz saiu mal, como um sussurro rouco. Não havia resposta. Um frio cortante o envolvia, mas a preocupação por Ana o aquecia de dentro para fora. Levantou-se com dificuldade, a visão ainda embaçada. Cada movimento era um desafio. Quando conseguiu ficar em pé, seus olhos se fixaram em um cenário de caos. A rua estava devastada. Lâmpadas quebradas, pedaços de madeira e um cheiro amargo de queimado. E então, no meio dos escombros, algo chamou sua atenção. Era Ana. Ela estava caída no chão, seu corpo imóvel. Ana! Não! Correu até ela, o coração batendo forte. No caminho, viu os homens, ainda atordoados, se levantando e olhando em volta, confusos. O ataque os havia pego desprevenidos, mas logo estariam de volta. Acorde, Ana! Ele se ajoelhou ao lado dela. Seu rosto estava pálido e a tatuagem parecia pulsar, como se carregasse um segredo vital. Lucas tocou o ombro dela, um aperto de desespero. Ela abriu os olhos lentamente. Lucas! Sua voz era um fio, mas havia um brilho intenso neles. Você precisa saber sobre o símbolo. Mas antes que pudesse continuar, um grito atravessou o ar. Aí está eles! Um dos homens, agora readquirindo o controle da situação, estava se aproximando. Raiva e feroz determinação em seu olhar. Lucas pegou Ana e a puxou para trás, a urgência pulsando em suas veias. Não havia tempo para perguntas, precisava protegê-la. Não a toque, gritou, a adrenalina disparando. Mas antes que pudesse pensar em um plano, um estrondo ecoou atrás dele. Uma lâmina de luz cortou os céus. Um carro da polícia, com sirenes gritando, apareceu como um raio de esperança. As luzes da viatura giravam desesperadamente e os homens começaram a recuar, olhares de pânico substituindo a confiança. Diante da cena caótica, o oficial desembarcou rapidamente e avançou. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para Lucas e Ana, percebendo a gravidade da situação. Você está bem? Mas Lucas quase não ouviu. Estava tão focado em Ana que uma nova onda de tensão o envolveu. Ela sussurrou. O símbolo, Lucas. É nossa conexão com a verdade. Ele olhou nos olhos dela, o medo distorcendo seu coração. O que ela estava dizendo? Os homens hesitavam agora, mas os rostos deles carregavam uma fúria inabalável. Vocês não sabem o que estão se metendo. Um deles gritou, a voz cheia de desprezo. Lucas sentiu o clima mudar. Uma onda de medo se espalhou. E então, desenfreado, um deles fez um movimento para se afastar, e Lucas lembrou das palavras de Ana. É sobre a verdade que você nunca soube. Estava prestes a perguntar, mas um estrondo sacudiu a cena. Um dos homens havia puxado uma arma. O metal piscou em meio às luzes da polícia. Saia da frente! O oficial gritou. E, num instante cheio de instabilidade, o homem disparou. O mundo em volta de Lucas congelou. Ele viu a arma se mover, o barulho ensurdecedor pressionando seus ouvidos. E em uma fração de segundo insana, tudo ocorreu. A bala atinge Ana. Ele grita. Não, não, não. O tempo parece escorregar através de seus dedos. Ele se ajoelha ao seu lado, segurando sua mão, enquanto o brilho em seus olhos vacila. Uma mancha de vermelho se espalha em volta dela. Ele sente a vida dela esvaindo-se. Não!
Ana, não, por favor! As policiais intervenções não eram mais tão claras. Uma escuridão começou a engolfar tudo. As palavras deixaram de fazer sentido e Lucas sentiu a realidade mudar. Ana, o que você sabe? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, chutando contra a dor. Então olhou para ele e murmurou com esforço. Você é mais do que imagina, Lucas. Seu pai, ele não é quem você pensa. E ao perceber isso, o chão sob Lucas desapareceu. A verdade, uma revelação chocante, estava prestes a vir à tona. Com um último suspiro, os olhos de Ana se fecharam. E Lucas, sentado sobre a calçada desmoronada, de repente se viu preso entre dois mundos, a vida que sempre conheceu e uma nova verdade devastadora prestes a emergir. E em meio ao caos, um único pensamento ecoava em sua mente, como um rugido de relâmpago. Quem era seu pai realmente? O que mais ele tinha escondido? Lucas estava paralisado, segurando a mão de Ana. Não conseguia acreditar que a vida dela estava se esvaindo tão rapidamente. Ele sentiu o calor dela, mas era um calor que perdia a força. Os gritos e barulhos ao redor pareciam distantes, como se estivessem em um sonho. Não, não, não! Repetia para si mesmo, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Ana estava respirando com dificuldade, e cada expiração dela lhe cortava o coração. Ele olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, e viu os homens se aproximando novamente. O desespero cresceu em sua garganta. O que eu faço? Então, na fração de segundo em que o tempo parecia estagnar, algo luminoso bruxuleou nas mãos de Ana. Era a tatuagem em seu pulso. Brilhava intensamente, como se estivesse pulsando com uma energia própria. Lucas prestou atenção. A luz era quase hipnotizante. Ele se inclinou mais perto. Ana, o que é isso? Perguntou, esquecendo-se do perigo iminente. Lucas, o símbolo. Ela começou, mas a voz falhou. O brilho tornou-se tão intenso que quase ofuscava. De repente, sem aviso, a luz explodiu em uma onda de energia, que enviou uma corrente de choque por todo lugar. Ele se viu sendo lançado para trás, enquanto um clarão envolvia tudo ao seu redor. Então, tudo escureceu novamente. Ele caiu, mas não se machucou. Ao abrir os olhos, percebeu que estava em um lugar diferente. Não era mais a rua devastada, mas sim uma sala escura e vazia. O ar estava pesado, como se a realidade que conhecia tivesse se distorcido. E ali, no meio da sala, estava seu pai, a figura autoritária que sempre dominou sua vida, olhando para ele com um sorriso que não era bom. Você finalmente chegou, filho, disse ele. Lucas sentiu frio na espinha. O que aconteceu? Onde está Ana? Ele estava aflito. A tensão na voz do pai era palpável e isso o incomodava. O pai simplesmente sorriu. A moça. Ela é apenas uma peça no nosso jogo. Você deve entender isso agora. Jogo? Que jogo? Lucas perguntou, as palavras saindo com raiva. O que você fez com ela? Ela tem algo que você nunca soube. E você, Lucas, está prestes a descobrir tudo. Seu legado, sua linhagem, a verdade sobre sua família. O pai gesticulou com a mão e uma tela apareceu na parede. Imagens começaram a flutuar. Fotos antigas, pessoas que Lucas nunca tinha visto. Uma linha do tempo misteriosa que explorava um passado obscuro. A história da família que ele pensava conhecer era repleta de segredos. Que você não me contou? Lucas gritou. Porque você não estava preparado. Você sempre foi fraco,
Sempre se escondeu atrás do dinheiro e do status. Agora, você precisa decidir. Vai seguir o caminho que eu tracei ou se juntar a ela? Essa mendiga que você tanto quer salvar, você tem noção do que ela realmente é? As palavras do pai eram como facadas. O que você quer dizer com isso? O que você acha que ela sabia? O tom do pai era gelado. Que ela estava envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar. Um legado que você herda por sangue. O seu sangue. E sim, a marca no braço dela é o que a conecta a você. Você é parte disso. As peças começaram a se encaixar na mente de Lucas, uma verdade impactante que lhe atingiu como um golpe. Estavam relacionados? Como isso era possível? Ele se lembrou da força que Ana tinha, da maneira como o símbolo parecia tão familiar, como se estivesse ligado não só à sua história, mas ao funcionamento do mundo ao seu redor. Então ele entendeu. Ana não era apenas uma simples mendiga. Ela era parte de algo vasto, um entrelaçamento de destinos. E seu pai, o homem que ele sempre respeitou e temia, embrenhado em mentiras e enganos. Então, o que você vai fazer agora? O pai perguntou com uma expressão desafiadora. A história está em suas mãos, menino. Você deve escolher onde realmente pertence. Lucas sentiu a raiva fervendo dentro dele. Do lado de fora, ele estava em um campo de batalha. Mas agora estava armado com uma verdade devastadora e uma escolha que mudaria tudo. Mas antes que pudesse decidir, a sala começou a tremer violentamente. Luzes piscavam e ele sentiu que estava prestes a ser lançado para um novo destino. Qualquer movimento o levaria a um caminho incerto. E no fundo de sua mente, a única pergunta ecoava. Será que a verdade que ele havia descoberto era realmente um dom ou uma condenação? E Ana? O que aconteceria com ela se não pudesse fazer a escolha certa? Lucas estava paralisado, segurando a mão de Ana. Não conseguia acreditar que a vida bela estava se esvaindo tão rapidamente. Ele sentia o calor dela, mas era um calor que perdia força. Os gritos e barulhos ao redor pareciam distantes, como se estivesse em um sonho. Não, não, não! Repetia para si mesmo, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Ana estava respirando com dificuldade, e cada expiração dela lhe cortava o coração. Ele olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, e viu os homens se aproximando novamente. O desespero cresceu em sua garganta. O que eu faço? Então, na fração de segundo em que o tempo parecia estagnar, algo luminoso bruxuleou nas mãos de Ana. Era a tatuagem em seu pulso. Brilhava intensamente, como se estivesse pulsando com uma energia própria. Lucas prestou atenção. A luz era quase hipnotizante. Ele se inclinou mais perto. Ana, o que é isso? Perguntou, esquecendo-se do perigo iminente. Lucas, o símbolo é... Ela começou, mas a voz falhou. O brilho tornou-se tão intenso que quase ofuscava. De repente, sem aviso, a luz explodiu, em uma onda de energia que enviou uma corrente de choque por todo o lugar. Ele se viu sendo lançado para trás, enquanto um clarão envolvia tudo ao seu redor. Então, tudo escureceu novamente. Ele caiu, mas não se machucou. Ao abrir os olhos, percebeu que estava em um lugar diferente. Não era mais a rua devastada, mas sim uma sala escura e vazia. O ar estava pesado, como se a realidade que conhecia tivesse se distorcido. E ali, no meio da sala, estava seu pai, a figura autoritária que sempre dominou sua vida, olhando para ele com um sorriso que não era bom. Você finalmente chegou, filho, disse ele. Lucas sentiu frio na espinha. O que aconteceu? Onde está Ana? Ele estava aflito. A tensão na voz do pai era palpável. O pai simplesmente sorriu. Ah, a moça. Ela é apenas uma peça no nosso jogo.
Você deve entender isso agora. Jogo? Que jogo? Lucas perguntou, as palavras saindo com raiva. O que você fez com ela? Ela tem algo que você nunca soube. E você, Lucas, está prestes a descobrir tudo. Seu legado, sua linhagem, a verdade sobre sua família. O pai gesticulou com a mão, e uma tela apareceu na parede. Imagens começaram a flutuar. Fotos antigas, pessoas que Lucas nunca tinha visto. Uma linha do tempo misteriosa que explorava um passado obscuro. A história da família que ele pensava conhecer era repleta de segredos. Por que você não me contou? Lucas gritou. Porque você não estava preparado. Você sempre foi fraco. Sempre se escondeu atrás do dinheiro e do status. Agora, você precisa decidir. Vai seguir o caminho que eu tracei ou se juntar a ela? Você tem noção do que ela realmente é? As palavras do pai eram como facadas. O que você quer dizer com isso? O que você acha que ela sabia? O tom do pai era gelado. Que ela estava envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar. Um legado que você herda por sangue. O seu sangue. E sim, a marca no braço dela é o que a conecta a você. Você é parte disso. As peças começaram a se encaixar na mente de Lucas. Uma verdade impactante que lhe atingiu como um golpe. Estavam relacionados? Como isso era possível? Ele se lembrou da força que Ana tinha, da maneira como o símbolo parecia tão familiar. Como se estivesse ligado não só à sua história, mas ao funcionamento do mundo ao seu redor. Então ele entendeu. Ana não era apenas uma simples mendiga. Ela era parte de algo vasto, um entrelaçamento de destinos. E seu pai, o homem que ele sempre respeitou e temeu, embrenhado em mentiras e enganos. Então o que você vai fazer agora? O pai perguntou, com uma expressão desafiadora. Mas antes que Lucas pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu, ecoando de fora da sala. A parede vibrou e a imagem na tela começou a distorcer. Foi então que uma porta se abriu com um estrondo e uma figura entra. Não era um policial, nem um dos homens que vieram atrás de Ana. Era uma mulher, seus olhos brilhando com uma intensidade que Lucas nunca tinha visto. Ela se virou para Lucas e, em um reconhecível, mas inesperado tom, disse: Desculpe o atraso, filho. Estava presa em outro lugar, mas agora eu estou aqui para acabar com isso. Lucas estremeceu. Era Clara, sua mãe, que supostamente havia morrido há anos. Mãe? Sua voz saiu bem baixa, como um sussurro. Sim, sou eu. Eu sabia que esse dia chegaria e que você teria que fazer uma escolha. O pai a olhou com desprezo. Você não devia estar aqui. O que está acontecendo? Lucas perguntava, sem saber o que pensar. Ana, onde ela está? Ela está mais próxima do que imagina. E aqui você terá a verdade que está buscando. Mas saiba, Lucas, as consequências não são apenas suas. Clara fez um gesto e com isso, tudo começou a se desmoronar ao redor deles. A sala, a realidade, o que Lucas conhecia. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés, como se as mentiras de toda a sua vida estivessem prestes a ser expostas. A verdade que se aproximava não era apenas um conhecimento, era uma tempestade, e Lucas se viu no olho desse furacão. O que ele não sabia era que a revelação que o aguardava poderia mudar tudo, até mesmo o que ele achava saber sobre sua própria mãe. E antes que pudesse perguntar algo mais, a sala se iluminou e uma imagem de Ana apareceu, tão definida, tão real. Ela estava em pé, olhando diretamente para ele, e seu olhar estava cheio de uma mistura de amor e dor. Lucas, o símbolo é mais do que você imagina. E nesse momento, tudo ficou claro e, ao mesmo tempo, mais confuso do que nunca.
O que isso significava para ele? Para Ana? Para o legado que nem ele entendia. E antes que pudesse formular a pergunta final, ele se sentiu caindo em um abismo de verdades ainda não reveladas. E a última coisa que ouviu foi a voz de sua mãe. Escolha sabiamente, filho. O futuro da sua família depende disso. Lucas estava caindo em um abismo de verdades ainda não reveladas. A imagem de Ana o fitando, com aqueles olhos cheios de amor e dor, estava gravada em sua mente. E então, tudo começou a girar. A sala, a imagem da sua mãe, a figura imponente de seu pai. Tudo se misturou em um turbilhão de vozes e ecos. De repente, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão? Um clarão? As paredes da sala começaram a tremer. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Lucas sentiu uma força irresistível puxá-lo para longe. Ele tentou se agarrar a algo, mas a gravidade parecia ter desaparecido. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, tudo escureceu novamente. Então, ele se viu de volta na rua devastada, mas não estava sozinho. Ana estava ao seu lado, ainda pálida, mas agora com uma expressão de determinação intensa. Lucas, precisamos ir, agora! A urgência na voz dela fez seu coração disparar. Ana, onde estamos? O que aconteceu? Ele perguntou confuso. Ela não respondeu. Em vez disso, puxou uma direção oposta aos homens que se aproximavam. Seus rostos cheios de raiva e frustração. Lucas estava se sentindo desorientado e cada vez mais a sensação de que algo estava errado crescia. Lucas, você não pode hesitar. Eles estão atrás de você, de nós. Ana parecia aflita e enquanto corriam, Lucas percebeu que a tatuagem dela estava brilhando intensamente, como se tivesse vida própria. O chão tremeu novamente, mas não era só a estrutura ao seu redor. Parecia que a própria cidade estava vibrando, como um aviso de que algo monumental estava prestes a acontecer. Ele olhou para Ana e viu em seus olhos não apenas medo, mas uma determinação feroz. Precisamos sair daqui. Mas então um grito ecoou. Parem! É uma armadilha! A voz era familiar, a de Francisco. Ele apareceu, ofegante, mas antes que pudesse explicar mais, uma fumaça densa surgiu do nada, envolvendo a rua como uma cortina espessa. Lucas se virou, mas tudo mudou num instante. Ele se viu novamente na sala escura. Clara, sua mãe, estava ali, e seu coração afundou. O que está acontecendo? Ele não conseguia entender. Lucas, você precisa ouvir, antes que todos nós acabemos em ruínas, disse ela com uma expressão séria. E ao seu lado, seu pai olhou com um semblante que misturava desprezo e cólera. Chega de mentiras. É hora de você encararem a verdade. E então, tudo grave, que você e Ana não são apenas aliados. Vocês são primos. A linhagem que vocês compartilham conecta suas histórias de uma forma que vai muito além de uma simples coincidência. O chão sob Lucas pareceu desmoronar. O quê? Primos? Ele mal podia compreender. Os homens, a tatuagem, os segredos, tudo se despedaçando em uma nova revelação. Como assim? Seu pai, Clara começou. Mas seu pai gritou, basta, você não tem ideia do que está dizendo. Mas Lucas estava paralisado, as peças mudando de lugar em sua mente como um quebra-cabeça distorcido. Eu não posso acreditar nisso. Ana, somos família? É a única explicação lógica, Clara disse, olhando profundamente nos olhos dele. Sua vida desse lado é uma ilusão. O símbolo dela é a chave para tudo isso.
E nesse momento, um estrondo irrompeu da porta. Um dos homens com ferocidade no olhar entrou na sala. Vocês estão brincando com fogo. Eu não vou deixar isso acontecer. Enquanto ele falava, o ambiente parecia encolher, e Lucas percebeu a urgência da situação. Ele olhou para Ana. Estamos juntos, certo? Seja o que for que esteja acontecendo, não podemos nos separar agora. Ana reafirmou, determinada. A tensão crescia, e Lucas sentiu que a tempestade que se aproximava estava prestes a desabar. Mas a verdadeira pergunta ecoava em sua mente. O que essa conexão significava para eles? E o que seu pai realmente havia escondido? A sala, antes cheia de promessas de respostas, agora estava cheia de perguntas sem resposta. E a única certeza que ele tinha era de que a batalha estava apenas começando. Lucas estava paralisado, segurando a mão de Ana. Não conseguia acreditar que a vida dela estava se esvaindo tão rapidamente. Ele sentia o calor dela, mas era um calor que perdia a força. Os gritos e barulhos ao redor pareciam distantes, como se estivessem em um sonho. Não, não, me repetia para si mesmo, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Ana estava respirando com dificuldade, e cada expiração dela lhe cortava o coração. E olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, e viu os homens se aproximando novamente. O desespero cresceu em sua garganta. O que eu faço? Então, na fração de segundo em que o tempo parecia estagnar, algo luminoso buchuleou nas mãos de Ana. Era a tatuagem em seu pulso, brilhava intensamente, como se estivesse pulsando com uma energia própria. Lucas prestou atenção. A luz era quase hipnotizante. Ele se inclinou mais perto. Ana, o que é isso? Perguntou, esquecendo-se do perigo iminente. Lucas, o símbolo é... Ela começou, mas a voz falhou. O brilho tornou-se tão intenso que quase ofuscava. De repente, sem aviso, a luz explodiu em uma onda de energia, que enviou uma corrente de choque por todo o lugar. Ele se viu sendo lançado para trás, enquanto um clarão envolvia tudo ao seu redor. Então, tudo escureceu novamente. Ele caiu, mas não se machucou. Ao abrir os olhos, percebeu que estava em um lugar diferente. Não era mais a rua devastada, mas sim uma sala escura e vazia. O ar estava pesado, como se a realidade que conhecia tivesse se distorcido. E ali, no meio da sala, estava seu pai, a figura autoritária que sempre dominou sua vida, olhando para ele com um sorriso que não era bom. Você finalmente chegou, filho, disse ele. Lucas sentiu frio na espinha. O que aconteceu? Onde está Ana? Ele estava aflito. A tensão na voz do pai era palpável. O pai simplesmente sorriu. Ah, moça, ela é apenas uma peça no nosso jogo. Você deve entender isso agora. Jogo? Que jogo? Lucas perguntou, as palavras saindo com raiva. O que você fez com ela? Ela tem algo que você nunca soube. E você, Lucas, está prestes a descobrir tudo. Seu legado, sua linhagem, a verdade sobre sua família. O pai gesticulou com a mão e uma tela apareceu na parede. Imagens começaram a flutuar. Fotos antigas. Pessoas que Lucas nunca tinha visto. Uma linha do tempo misteriosa que explorava um passado obscuro. A história da família que ele pensava conhecer era repleta de segredos. Por que você não me contou? Lucas gritou. Porque você não estava preparado. Você sempre foi fraco. Sempre se escondeu atrás do dinheiro e do status. Agora, você precisa decidir. Vai seguir o caminho que eu tracei ou se juntar a ela? Essa mendiga que você tanto quer salvar. Você tem noção do que ela realmente é? As palavras do pai eram como facadas. O que você quer dizer com isso? O que você acha que ela sabia? O tom do pai era gelado. Que ela estava envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar.
um legado que você herda por sangue, o seu sangue, e sim, a marca no braço dela é o que a conecta a você. É parte disso. As peças começaram a se encaixar na mente de Lucas, uma verdade impactante que lhe atingiu como um golpe. Estavam relacionados? Como isso era possível? Ele se lembrou da força que Ana tinha, da maneira como o símbolo parecia tão familiar, como se estivesse ligado não só à sua história, mas ao funcionamento do mundo ao seu redor. Então, ele entendeu. Ana não era apenas uma simples mendiga. Ela era parte de algo vasto, um entrelaçamento de destinos. E seu pai, o homem que ele sempre respeitou e temeu, embrenhado em mentiras e enganos. Então, o que você vai fazer agora? O pai perguntou com uma expressão desafiadora. Mas antes que Lucas pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu, ecoando de fora da sala. A parede vibrou e a imagem na tela começou a distorcer. Foi então que uma porta se abriu com um estrondo e uma figura entrou. Não era um policial, nem um dos homens que vieram atrás de Ana. Era uma mulher, seus olhos brilhando com uma intensidade que Lucas nunca tinha visto. Ela se virou para Lucas e, em um reconhecível mas inesperado tom, disse: "Desculpe o atraso, filho. Estava presa em outro lugar, mas agora eu estou aqui para acabar com isso." Lucas estremeceu. Era Clara, sua mãe, que supostamente havia morrido há anos. "Mãe?" Sua voz saiu bem baixa, como um sussurro. "Sim, sou eu. Eu sabia que este dia chegaria e que você teria que fazer uma escolha." O pai a olhou com desprezo. "Você não devia estar aqui. O que está acontecendo?" Lucas perguntava, sem saber o que pensar. "Ana, onde ela está?" "Ela está mais próxima do que imagina. E aqui você terá a verdade que está buscando. Mas saiba, Lucas, as consequências não são apenas suas." Clara fez um gesto, e com isso, tudo começou a se desmoronar ao redor deles. A sala, a realidade, o que Lucas conhecia. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés, como se as mentiras de toda a sua vida estivessem prestes a ser expostas. A verdade que se aproximava não era apenas um conhecimento. Era uma tempestade, e Lucas se viu no olho desse furacão. O que ele não sabia era que a revelação que o aguardava poderia mudar tudo, até mesmo o que ele achava saber sobre sua própria mãe. E antes que pudesse perguntar algo mais, a sala se iluminou, e uma imagem de Ana apareceu, tão definida, tão real. Ela estava em pé, olhando diretamente para ele, e seu olhar estava cheio de uma mistura de amor e dor. "Lucas, o símbolo é nossa conexão com a verdade." A afirmação de Ana cortou o silêncio como um raio, e o que aconteceu a seguir fez tudo tremer. Uma explosão. A parede ao lado de Lucas se desfez em 1000 pedaços. E do outro lado da sala, um homem surgia das sombras. "Você não sabia que sua mãe estava viva, não é, Lucas?" O nome dele era Fábio, um estranho que deveria estar morto nas páginas da história. Um ex-parceiro de seu pai, não um amigo, mas um rival, um inimigo que tinha sido apagado da história familiar. "Eu sempre soube que um dia você viria aqui. O que você não sabe é que todas as suas lembranças são manipuladas." Fábio se aproximou, o olhar maligno revelando um profundo reflexo de traição. "Você está mentindo. Minhas lembranças." Lucas sentiu o chão se movendo sob seus pés. "Não, meu caro. Elas foram cuidadosamente moldadas. Tudo isso é um jogo. Seu pai precisa que você continue a tradição. Mas você, Lucas, precisa escolher. Você é um controlador ou uma marionete? A verdade é que, se você e Ana se unirem, uma nova era começará.
A revelação caiu como uma bomba no coração de Lucas. Ana, o símbolo, a conexão com seu passado, e agora esse homem afirmando que tudo o que conhecia poderia ser uma mentira. Ele olhou para Ana, depois para Fábio, sentindo o nó na garganta apertar. A verdade é um labirinto, e eu estou preso no meio dele. Então Fábio fez um gesto, e a sala pareceu contorcer, distorcendo a realidade uma vez mais. Demônios do passado começaram a se materializar. Agora escolha, gritou, enquanto todo o cenário desmoronava à sua volta. Lucas ficou ali em pânico, sua vida desmoronando, e a única coisa em que podia pensar era na pergunta que ecoava em sua mente. Em quem ele realmente poderia confiar? Lucas estava paralisado, segurando a mão de Ana. Tudo parecia um pesadelo. Quem eu realmente sou? Pensava ele, sem entender nada. Fábio, com seu olhar malicioso, parecia aproveitar seu tormento. O ambiente oscilava, como se estivesse prestes a desmoronar. Lucas, a verdade vai doer! Gritou Ana. O brilho que emanava de sua tatuagem era quase ofuscante, iluminava a sala, e enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, ele sentiu uma onda de desespero. De verdade? Perguntou, a voz embargada. Fábio se aproximou sussurrando. A verdade sobre sua origem. Você é um produto de um plano muito maior. Seu pai o moldou com mentiras para que você se tornasse o que ele queria, um peão em seu jogo de poder. Basta! Lucas gritou, sinfonia aterrorizante em seu peito. Ele olhou para Ana e, num impulso, disse: precisamos descobrir a verdade juntos. Mas antes que ela pudesse responder, um tremor sacudiu a sala. O chão se partiu e a cena desmoronou em um turbilhão de luz e escuridão. E então, diante deles, uma nova figura surgiu. Não era Fábio, não era seu pai, mas uma mulher com semblante familiar. O coração de Lucas disparou. Era Sofia, sua irmã mais velha, que supostamente tinha desaparecido anos atrás, em um mistério que nunca foi resolvido. Sofia! A incredulidade tomou conta dele. Você tá viva? Precisamos falar, Lucas. Você não sabe o que tá em jogo. A urgência era palpável. Lucas sentia que seu mundo tinha virado de cabeça para baixo. O que mais ele não sabia? O pai, a mãe, Ana. Tudo estava se entrelaçando em uma teia ainda mais complexa. Sim, você é parte do plano, e por isso precisa entender. Sofia disse, quase implorando. Minha ausência não foi só um acidente. Fui forçada a assumir para proteger o seu futuro. Lucas piscou várias vezes, tentando absorver a informação. Proteger meu futuro? Com tudo isso? O que você quer dizer? Ele trocou olhares rápidos com Ana, sentindo o nó na garganta apertar. Lucas, a tatuagem de Ana não é apenas um símbolo. Ela é a chave para desbloquear um legado que poderia mudar tudo. Sofia continuou, seu ão cheio de tensão. Vocês estão conectados de maneiras que nem imaginam. Isso não é apenas uma história familiar. É sobre um poder que pode mudar o curso das coisas. O que seu pai escondeu é muito mais sombrio. A sala começou a tremer novamente. A luz piscava, e uma nova realidade estava prestes a se revelar. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou. Não deixem ele se aproximar! Era Francisco entrando em cena, mas seu tom era diferente. Não! Era o choque e a urgência que esperavam, mas sim a alegria. Finalmente o que todos esperávamos está aqui. Fábio arregalou os olhos, tomado pelo pavor. Você? Como você sabe? Eu sei mais do que você imagina, Francisco disse, avançando. E a verdade é que seu pai não é quem você pensa.
O verdadeiro inimigo é ele. E com isso ele lançou um olhar significativo para Ana. O tempo pareceu parar. Ei! Protestou Lucas, olhando rapidamente entre todos. O que você está dizendo? Mas antes que Francisco pudesse se explicar, uma explosão irrompeu do teto. Os escombros caíram, e uma luz ofuscante os envolveu. Em meio ao caos, todo mundo ao redor começou a se desfazer. Então, tudo escureceu. Ao abrir os olhos, Lucas se viu em um lugar que não reconhecia. Ele estava só. Sem Ana, sem Sofia, sem Fábio, e ao longe sentiu que uma onda de pânico começava a tomar conta dele novamente. Não. Onde eles estão? Sussurrou, enquanto a dúvida e a incerteza o consumiam. Assim, a verdade projetava-se como uma sombra sobre ele, deixando apenas uma pergunta ecoando em sua mente. Quem realmente eram seus aliados? E o que mais estava por trás das mentiras que seu pai havia lhe contado? Lucas estava só. Espaço era vazio e silencioso, um contraste profundo com o caos que havia deixado para trás. Então, uma gota de luz surgiu à sua frente, iluminando uma forma familiar. Era Ana! Mas algo estava diferente. A energia emanava dela, intensa e quase mística. Seus olhos brilhavam como se contivessem o próprio universo. Ana! Lucas gritou, correndo em direção a ela. Quando estava prestes a alcançá-la, uma sombra se adensou entre os dois. Era Fábio, com um sorriso cruel nos lábios. Parece que você a encontrou, Lucas. Mas não se empolgue ainda. Ela não é quem você pensa que é. O tom de Fábio fazia o sangue doer nas veias de Lucas. A verdade está prestes a se revelar. Cala a boca! Lucas gritou, a fúria borbulhando dentro dele. Eu não vou acreditar nas suas mentiras. Fábio riu, a ironia nas suas palavras afiadas. Ah, você tem certeza? Olhe para ela! Ana, não é mesmo? Ele gesticulou de forma dramática. A única que pode ativar o poder. O que você não sabe é que, antes que pudesse terminar, a luz ao redor de Ana explodiu, uma onda de força que os atirou para trás. Lucas se sentiu cercado por uma tempestade de energia, enquanto Ana se erguia, envolvida em uma aura vibrante que parecia conectar tudo à sua volta. Ana, o que? Lucas começou, mas ficou sem palavras diante da cena. A tatuagem em seu pulso pulsava, brilhando em um ritmo frenético. Ele estava em estado de choque, sentindo um nó na garganta crescente. Você precisa saber, Lucas! Ana gritou, a voz cheia de emoção. Nós não somos só. Nós não somos o que pensamos que somos. O mundo ao redor parecia girar, e como se respondesse ao clamor dela, a energia se condensou em frente a Lucas, formando uma esfera radiante. Ele se viu sendo puxado, uma força irresistível. Lucas, não! Ana gritou, tentando alcançá-lo, mas a luz o separou. Ele foi arrastado para um novo espaço, e quando finalmente se desvencilhou da energia, se encontrou de volta na sala com seu pai e Sofia. Mas agora, tudo estava diferente. As paredes estavam cobertas por espelhos, e ele viu reflexos de si mesmo em diferentes idades, em diferentes realidades. Cada imagem projetava uma luz, um passado que jamais conhecera. E no centro, seu pai tinha uma expressão que Lucas nunca tinha visto. Uma mistura de medo e arrependimento. Você não deveria estar aqui, seu pai exclamou, a voz falhando. Ele parecia menor, menos imponente naquele momento. Você não pode saber a verdade. Então me diga, o que está acontecendo? Lucas exigiu, a frustração queimando em seu peito. Sofia interveniu. Lucas, você precisa entender. Ana, ela é a chave de tudo, mas também é uma ameaça. E seu pai, ele tem razões para escondê-la. Os sentidos de Lucas giravam. Uma ameaça? Como assim? Foi então que uma explosão de tensão estourou. Em um instante,
Ana surgiu na porta ao fundo da sala, com a expressão mais horrenda que já viu, e no instante em que os olhares se cruzaram, tudo mudou. A aura dela se intensificou, e um clarão ofuscante envolveu a sala, desenhando figuras nas sombras. "Não se aproximem!" ela gritou, sua voz ecoando como uma força sobrenatural. E então aconteceu o inesperado. A luz explodiu como raios, derrubando todos os espelhos e revelando a verdade mais chocante de todas. A origem de Ana, o laço. Não apenas uma conexão. Ela era a filha de seu pai, a irmã que Lucas nunca soube que tinha. O mundo ao redor congelou. Ele sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. "O quê? Você está mentindo?" ele gritou, não conseguindo acreditar. "Como assim, irmã?" As lágrimas brotaram nos olhos de Ana. "Lucas, não me deixe!" Sua fraqueza a tornava ainda mais real. "Eu fiz isso para nos proteger." Mas a sala estava cheia de ecos, as paredes agora testemunhas do horror. Lucas ficou paralisado, a revelação abalando tudo o que conhecia. Emaranhado de mentiras e verdades, enquanto a raiva e a confusão o consumiam. Ele olhou para seu pai, e depois para Ana, sua irmã. "Como eu posso confiar em você?" E enquanto a pergunta pairava no ar, algo profundo no coração de Lucas começou a se desdobrar. O que realmente estava em jogo? A batalha, que antes parecia tão clara, agora se revelava um labirinto de traições e segredos. E com tudo isso, apenas uma dúvida cortava sua mente. Como salvar a si mesmo e aos que amava, antes que o mito da família os destruísse? Lucas estava atordoado, segurando a mão de Ana, agora revelada como sua irmã. O mundo ao redor deles estava prestes a desmoronar e a verdade vinha como um trovão. O choque tomou conta dele. "Irmã?" A palavra mal saiu de sua boca, embargada pela incredulidade. Ana respirou fundo, lutando contra a dor nas memórias e na batalha que se aproximava. "Sim, Lucas, você nunca soube, mas somos conectados de uma forma que vai além do que imaginamos." Sua voz era firme, mas a fragilidade parecia quase palpável. Com o olhar entre Ana e o pai, Lucas sentiu o ódio e a confusão se misturarem, como um furacão em seu peito. "Por que você fez isso comigo?" Ele se virou para seu pai, a raiva transformando suas palavras em lanças afiadas. "Por que esconder de mim? Tudo isso é uma mentira." Seu pai por um instante parecia menor, a fachada de poder desmoronando. "Eu fiz isso para te proteger, Lucas. A verdade é perigosamente poderosa." "Perigosa?" A indignação aumentou. Tantas mentiras. "E você acha que isso é proteção?" Fábio, observando a cena, fitou Lucas com uma expressão maliciosa. "A verdade pode ser uma bênção ou uma maldição, mas você precisa decidir rapidamente." Ele avançou, espalhando uma onda de tensão pelo ambiente. Ana se colocou na frente de Lucas. "Ninguém mais vai nos separar. Não mais." E com o movimento, o brilho da tatuagem começou a se intensificar. A luz envolveu os dois, criando uma barreira entre eles e Fábio. Ocorreu um silêncio profundo. Estava tudo tão carregado de emoção. A sala pulsando com cada respiração, cada batida do coração de Lucas. Ele olhou para Ana, os olhos dela refletindo uma coragem que ele nunca havia encontrado antes. "Faremos isso juntos," ele murmurou, a força dela gerando um calor que o aquecia. Fábio parecia prestes a explodir de raiva, mas nesse momento tudo mudou. Uma explosão de luz envolveu a sala, lançando faíscas por todos os lados. Lucas sentiu que a verdade estava se revelando, como se o chão sob seus pés estivesse se moldando. Com um último grito, a luz se desvaneceu,
e Lucas se viu no centro de um campo vasto, cercado por sombras. Cada figura ali exibia rostos familiares, membros de sua família, incluindo Clara, sua mãe. Você precisa decidir, Lucas! A mãe gritou, a voz ecoando como um trovão. Ele respirou fundo, a dor no peito se transformando em um calor renovado. Eu não posso ficar em silêncio. A verdade precisa ser revelada. A convicção crescia em sua voz, sua determinação se firmando ao lado de Ana, com a força do símbolo pulsando. Entre eles, Lucas e Ana se uniram, enfrentando a tensão e os medos que os cercavam. Noite ainda escondia muitos segredos, mas com Ana ao seu lado, ele estava pronto para enfrentá-los. E nesse momento, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Até onde eles estariam dispostos a ir para desvendar a verdade? Se você chegou até aqui, uma coisa é certa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Sua opinião é valiosa. Por isso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada fantástica.